Olá, gente, tudo bem? Pessoal, hoje, essa aula, ela exige um grau de qualidade muito grande, porque a gente vai falar do cara mais influente da história da ciência. O cara que é considerado um monstro na física, um monstro na matemática e até na teologia. Então o cara, ele é acima da média, de qualquer média que você possa fazer. Ah, vou nivelar por cima, ele está acima. Cara, não sei, eu acredito que não vem uma mente como a dele para o mundo, nunca mais. Tá? A gente está falando de Isaac Newton. Isaac Newton teve a sua vida brilhante, um pouco diferente. Ele era um tanto quanto isolado, ele não gostava de pessoas. Ele sentia que as pessoas atrasavam um pouco a vida dele. Então, o que acontecia? Ele afastava todo tipo de relacionamento pessoal, amoroso, profissional, qualquer tipo. Ele trabalhava basicamente sozinho. Então, durante a vida dele, ele passou muito tempo sozinho. Teve especulações já que ele era gay. Teve especulação que ele era, enfim, várias coisas. Não, ele não gostava de gente porque gente atrasava a vida dele. Cara, Newton, ele foi enterrado como um cara tão excepcional que hoje não existe palavras para definir a importância desse cara para o mundo e a importância dele para nós físicos ou para qualquer um que tem envolvimento com física ou matemática. Cara, graças a ele, tudo é como é hoje. Então a gente está falando do brilhante Isaac Newton. Então Isaac Newton, cara, pensa, nem tudo que ele fez foi publicado. Ele estudava sem parar, incansável. Como ele estudava sem parar, ele escrevia muito, ele fazia muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, ele estudou tanto que chegou num ponto na vida dele, que ele estava lá estudando física e não dava mais para ele evoluir nos conceitos de física dele. Ah, mas por quê? Porque faltava matemática. O que ele fez? Parou por aí? Óbvio que não. O que ele vai fazer? Criou a nova matemática. É o que a gente chama de cálculo infinitesimal. Eu demorei 3 anos para aprender cálculo infinitesimal. Eu demorei 3 anos. Foi rápido ainda. E ele criou aos 23 anos esse cálculo. Ele criou para poder o quê? Evoluir nos conceitos físicos. Porque a matemática estava travando ele. Ele criou uma nova matemática. Cara, o cara era tão incrível que ele chegou a um ponto, a mente dele chegou a um ponto, que quando ele morreu, ele estava calculando o lugar onde a mãe dele estaria no inferno, de acordo com os pecados dela, baseado na obra do Inferno de Dante. Então ele pegou a obra, leu, se baseou, criou um mapa do inferno. São 7 níveis, se eu não me engano. Ele estava calculando o nível em que a mãe dele estava do inferno, de acordo com os pecados dela. Aí ele morreu. Um monte de coisa foi achada e foi queimada dele. Os caras queimaram tanta coisa dele, que foram pilhas, os caras faziam pilhas e tacavam fogo. Por quê? Porque ele estudava muito bruxaria. Tem um seriado que fala um pouquinho da vida dele, claro que não mostra tudo, mas mostra bastante coisas legais da vida dele, que se chama Isaac Newton, o último mágico. Porque ele estudava alquimia, a gente não pode falar bruxaria, né? Ele estudava muita alquimia. Ele estudava teoria das conspirações. Cara, pra vocês terem uma ideia, a importância teológica que ele tem, dentro dos cursos de teologia, estuda-se sobre uma reflexão que ele escreveu sobre o livro de Daniel, que é o livro das profecias lá e tal, que começa Apocalipse, né? Começa ali nas profecias de Daniel. Então, ele escreveu sobre isso e hoje a galera estuda dentro da teologia ele. Então, pensa, um cara que é estudado na teologia, no ensino médio, na física, na matemática, na alquimia, em todo lugar o cara está presente. Bom, já falei demais dele, agora vamos falar do que ele traz para a gente nesse momento. Durante a quarentena, olha que coincidência, a quarentena da peste bubônica, Newton foi para a casa dos pais. A casa dos pais dele ficava no interior. Claro, foi se isolar, né? Morria-se aos montes.
E ele foi lá se isolar. No que ele foi se isolar, o que aconteceu? O primeiro livro genial da história. Principia Mathematica. É um livro onde falava matematicamente muitos conceitos físicos que já se discutiam. Então, a primeira lei de Newton se chama inércia. Inércia, tendência de um corpo a permanecer em repouso, ou MRU, movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta, obrigatoriamente, e com a mesma velocidade, ou seja, a aceleração é quanto? 0. Aí, professor, a aceleração centrípeta, 0, pô, tá em linha reta. Aí é tangencial, 0 também. Então, aceleração igual a 0. A tendência de um corpo de manter-se em repouso, permanecer em repouso, ou MRU. Cara, vou abrir um parênteses. Para física, MRU ou repouso, para dinâmica, que essa parte de forças, de interações, é a mesma situação. O tenista, ele só bate bola parado. Ele sempre vai bater bola parado. Então, ele vem, prepara, bate bola parado. Quando ele vai bater na bola, muitas vezes, como aqui na região da América do Sul a gente joga muito saibro, que é terra, o cara joga na terra, o que acontece? O cara desliza. Por que ele desliza? Para chegar na bola mais rápido? Não, né? É mais rápido, chega correndo. Por que ele desliza? Porque na hora que ele vai deslizar, ele desliza em velocidade constante. Que para a física é a mesma coisa de repouso. Então o cara desliza em velocidade constante e bate na bola. É a mesma situação dele bater na bola parado. Não vai ter influência a corrida dele. O cara nunca vai ficar correndo e bater de qualquer jeito, não. Ele vai se preparar, vai deslizar e vai bater. Ou ele vai correr, parar e bater. Quem costuma jogar tênis, ou costuma assistir tênis, que é um esporte maravilhoso, muito legal de assistir, você vai perceber, os caras só batem bola parada. Os caras deslizam para bater. Por que bater deslizando? Para ficar em MRU, que é a mesma coisa que repouso para física. Ou seja, a questão de interferência de batida de força na bola não vai mudar. Olha como a aplicação direta da inércia entra aqui. Mas não para por aí. Vamos continuar. Galera, esse discurso aqui, vocês já aprenderam, vocês já viram esse discurso. Tendência de um corpo de manter-se em repouso ou MRU. Vocês já viram isso aqui, Aí, professor, eu já vi mesmo. Já falaram pra gente. Então, sabe quem inventou esse discurso? Não foi Newton. Esse discurso já existia. Newton, ele vai trazer um outro fundamento que finaliza isso. E a gente já vai ver já já. Tá? Mas vamos ver inércia primeiro, conceito simples. Olha o exemplo 1 aqui. Motorista freia o ônibus repentinamente. Os caras estão aqui no busão. E o motorista freia e vai para frente. Quando o cara vai para frente, esse fato de ir para frente, quer dizer, o corpo dele teve uma tendência a continuar em repouso. Em repouso. Por quê? Porque o cara freou, no que o cara freou, uma força jogado para frente. Então ele foi arremessado para frente. Certo? Foi arremessado para frente. Primeira ideia. Professor, mas eu já vi esse negócio de inércia em outro lugar. Claro. Você está sentado. Aí, vamos supor que está sentado no banco do carro. E o cara sai acelerado, cantando pneu. O que você vai fazer? Primeira coisa, né? Ou moto, já viram? Já andaram de moto na garupa? Quando o cara anda de moto na garupa, o que acontece? O cara acelera muito, você diz, Quando você vai para trás, fala de você ir para trás, o que aconteceu? Você estava em inércia. Você estava. Porque na hora que você for jogar para trás, você não está mais. Então você estava em inércia. O que aconteceu? Você teve a tendência a ficar parado. Só que, o que deu? A moto foi. Quando a moto foi, ela influenciou você a jogar a cabeça para trás. Quebrou a sua inércia. Você estava em inércia, mas quebrou a inércia. Entenderam? Vamos para outro exemplo. 2. Jogado para fora na curva. Lembra quando a gente falava de aceleração? Aceleração centrípeta? Agora uma coisa legal. Porque a aceleração centrípeta puxa para o centro. E quando a gente faz uma curva para lá, o que acontece? Eu sou jogado para cá. Por que eu sou jogado para cá, prof? Se a aceleração centrípeta está puxando para lá. A aceleração centrípeta está puxando o carro, não você, meu jovem. O
que você tem? Você está fazendo? Você não está fazendo curva. Você está acompanhando o seu movimento natural. Por que você é jogado para fora? Porque na hora que você faz uma curva, você é jogado para cá. Lógico, porque você não estava indo para lá, meu jovem. Você estava indo naquela direção. O carro que fez a curva. Você tem o quê? Uma tendência a manter seu movimento retilíneo. Você quer ir para lá, mas o carro virou. O que acontece? Você é jogado para fora. Na hora você é jogado para fora. Por quê? Porque o carro virou. Você tem uma tendência a continuar em linha reta. Outro exemplo, o cara está lá andando de skate. Vê uma pedrinha. No que vem uma pedrinha, o que acontece? O skate para. Você não. Você é arremessado para frente. Por que você é arremessado para frente? Porque você tem a tendência a manter o seu movimento retilíneo uniforme, beleza? Isso quer dizer inércia, conceitualmente. A gente já vai ver, matematicamente fica mais interessante. Bom, vamos para a segunda lei. Lei fundamental da dinâmica, cara, não é qualquer lei. Não é assim, a lei é alguma coisa. Não, é a lei fundamental da dinâmica. A lei fundamental da dinâmica, ela fala o seguinte, que a força, ela é proporcional à aceleração de um corpo. Opa, faltou aqui, né? A força é proporcional à aceleração de um corpo. Ou seja, se eu empurrar você com uma força de 10 newtons, você vai ter uma aceleração para frente proporcional a essa força. Não faz sentido? Se eu vim correndo, pular com os dois pés nas costas de alguém, o cara vai ser jogado para frente. Quanto? Depende da força que eu der. Se eu der um soco fraquinho na pessoa, a pessoa vai ser jogada para frente bem pouquinho. Se eu der um socão para frente, a pessoa vai ser jogada mais para frente. Onde a gente usa isso? Em todas as artes marciais, tudo que a gente usa em briga de rua usa. Na briga de rua, o cara vai levar um soco, o cara vai cair sentado. Por quê? Porque na hora que você imprimiu uma força nele, criou uma aceleração. A aceleração jogou ele para trás. Entenderam? Então, a gente usa isso em todos os locais. Agora é o seguinte, eu coloquei aqui, agora a magia acontece. Olha aqui, primeira lei de Newton e segunda lei de Newton. Eu quero fazer um esquema para você lembrar. A gente tem uma coisa que a gente chama de força resultante. Lembram disso, sim ou não? Sim, né? Foi esses dias, como que vai esquecer? Então eu vou colocar, eu vou repetir. Somatória das forças. Lembra aqui, ó, esse símbolo é somatória. Deixa eu fazer melhor. Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Vou colocar aqui, ó, a somatória das forças. A somatória das forças é igual à força resultante. Isso a gente já sabe, prof. Tudo bem? Parabéns pelo estudo. Pessoal, olha esse esqueminha aqui, ó. Primeira lei, segunda lei. A gente já sabe isso aqui, por isso que eu já coloquei em evidência bem no meio, que a soma de todas as forças de um corpo é igual à sua soma, é igual à sua força resultante. Se eu somar todas as forças, é igual à força resultante, tá? Então, vamos trabalhar com força resultante. Coloquei aqui, força resultante igual a zero, força resultante igual a zero, velocidade constante, aceleração igual a zero, aceleração igual a zero. Vamos comparar a primeira lei com a segunda lei agora. A primeira lei de Newton fala o seguinte, a primeira lei de Newton fala, a tendência de um corpo a manter seu repouso ou mRu. Opa, velocidade é constante, certo? Velocidade é constante. A velocidade é constante. Deixa eu não aumentar esse igual aqui, porque ele está pequeno, ó. Velocidade é constante. Na segunda lei de Newton, não quer dizer o seguinte? A segunda lei de Newton não diz o seguinte, que é força proporcional à aceleração? Então quer dizer, se a velocidade ela só é constante se a aceleração for zero. Então aqui, ela não pode ser constante. Por quê? Porque na segunda lei ele fala que a força é proporcional à aceleração. Se eu tenho uma aceleração, a velocidade não pode ser constante. Ai, professor, mas você falou pra gente que mRu era linha reta. Velocidade da aceleração não tinha. Mas o MCU, que é circular uniforme, não muda a velocidade é constante. Mas a aceleração existe, a aceleração centrípeta existe. Mas por isso que eu coloquei o detalhe, na primeira lei, é mRu. Só existe primeira lei de Newton quando fala em linha reta. Se colocou uma curva, não é primeira lei de Newton, tá? Então, ó, se a aceleração, a velocidade não é constante,
A aceleração também não é constante. Então, isso aqui é, professor, mas a aceleração... É claro, se a aceleração for constante e está na segunda lei, é uma curva. Se for curva, está na segunda lei. Cara, Newton descreveu com essas duas leis simples que você acabou de entender todo o universo. Qualquer movimento ou está na primeira ou está na segunda lei. Por quê? Porque ou a somatória das forças dá zero, ou dá diferente de zero. Se a somatória das forças der zero, está na primeira lei de Newton. Se a somatória das forças, a força resultante, der diferente de zero, está na segunda lei de Newton. Ou está na primeira, ou está na segunda. Não tem como estar em outra. Ou está na primeira lei, ou está na segunda lei. Tudo que o universo mostra pra gente. Beleza? Então, pensa comigo o negócio, ó. Segunda lei, força resultante diferente de zero. Velocidade diferente de constante, aceleração é diferente de zero. Existe uma aceleração aqui. Seja ela tangencial, seja ela centrípeta, existe uma aceleração. Aqui, primeira lei. Primeira lei fala o seguinte, ó. Força resultante é igual a zero. Velocidade é constante. E a aceleração é igual a zero. Isso aqui, ó. Se isso aqui vale, isso aqui vale. Se isso aqui vale, isso aqui... Ai, como assim, prof? Já vou mostrar. Se a aceleração for zero, se no exercício falar a aceleração é zero, qual a lei que está? Está na primeira lei. Se falar que a aceleração é zero, está na primeira lei. Se falar que a velocidade é constante, está em linha reta, primeira lei. Podemos fazer assim. Coloca o vetor. Não, deixa assim. Ó, se falar que a força resultante é zero, primeira lei de Newton. Não precisa ter os três. Tendo um, tem os outros. Entendeu? Tendo um deles, tem os outros. Por isso que eu falo, eles são válidos. E tudo isso leva o quê? A primeira lei. Cara, tem um exercício da UniOeste que ele é muito legal, 2018. O exercício 2018. O exercício fala assim, blá, 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 um textão. E no meio do textão ele diz o seguinte, a velocidade é constante. O corpo está andando em linha reta e sua velocidade é constante. E um montão de texto falando de força sendo aplicada, lá, 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 lá. E ele pede qual que é a força resultante. Quando eu fiz essa questão, eu estava lá na UniOeste. Quando eu resolvi essa questão na frente dos alunos, lá no dia do vestibular, eu demorei 3 segundos para resolver ela. Eu bati o olho, olhei velocidade constante, marquei, se eu não me engano, letra C. Velocidade igual a zero. O que acontece? Primeira lei de Newton, força resultante igual a zero. 3 segundos eu levei para fazer uma questão. Os alunos olharam, professor, não é possível. Por quê que eu levei 3 segundos? Porque eu só bati o olho e percebi velocidade é constante, velocidade constante, primeira lei de Newton. Não tem outra opção. É mole, é lindo. Certo? Agora aqui, segunda lei, se a força for diferente de zero, ou se a velocidade não for constante, ou se a aceleração não for igual a zero, tudo isso leva o quê? Leva a segunda lei de Newton. Ou está na primeira, ou está na segunda. Qualquer movimento. Ah, professor, mais um movimento especial. Eu vou pegar minha moto. Vou pegar minha moto. E vou andar por aí. Na hora que eu dou a partida na moto, que lei que eu tô? Na segunda. Por quê? Porque você acelerou. Se teve uma aceleração, teve segunda lei de Newton. Ah, professor, então tá bom. Mas eu tô viajando. No meio da estrada, em linha reta. Retona. A 110 por hora. De cabeça baixadinha ali. A 110 por hora. Durante 10 minutos. Uma reta. Qual lei que eu estou, professor? Primeira lei. Por quê? Porque sua velocidade é constante, sua aceleração é igual a zero. Sua aceleração é igual a zero, logo a soma de todas as forças que estão no seu corpo, as forças que estão agindo, seja ela força de atrito, seja ela força peso da moto, seu peso, a força normal dos pneus, a força de aderência do vento, somando tudo elas dão zero.
Por que eu sei que somando todas as forças dão zero? Porque você está em velocidade constante em linha reta. Ah, professor, beleza, vou colocar uma outra situação então. Pular de paraquedas. Olha que interessante essa situação. Você vai fazer um salto de paraquedas. Quando você vai fazer um salto de paraquedas, você pula. Na hora que você pula de paraquedas, o que acontece? Você começa a acelerar. Acelerando, até quando? Até você abrir o paraquedas. Na hora que você abre o paraquedas, vem uma força contrária, que é uma força de resistência do ar, que enche o paraquedas e faz você cair em velocidade constante. No primeiro momento, antes de abrir o paraquedas, qual lei de Newton você estava? Você estava na segunda lei de Newton. Por quê? Porque ele estava acelerando. Estava acelerando. Na hora que você abre o paraquedas, o que acontece? O paraquedas enche e você desce em velocidade constante. Se você desce em velocidade constante, você está automaticamente na primeira lei de Newton. Entenderam? Já foi questão do Enem isso aí. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para a terceira lei. Pô, professor, você está na primeira. Você falou que está tudo na, ou está na primeira, está na segunda. O que a terceira está fazendo aqui? A terceira lei é o que permite tudo isso acontecer. A terceira lei é a cerejinha do nosso bolo. Ela vai permitir tudo isso acontecer. Como que ela vai permitir? Terceira lei fala sobre ação e reação. Terceira lei fala sobre ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Se eu dou um tapa no quadro, com 10 newtons, o quadro acerta minha mão com 10 newtons. Se eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente, formando o quê? Um par de ação e reação. Um par de ação e reação. Como isso aí está formando um par de ação e reação, o que a gente vai ter obrigatoriamente? Dois corpos. Sempre vai acontecer em corpos distintos. A maior pegadinha disso é acontecer em corpos distintos. Tem que acontecer em corpos distintos. Tem que acontecer em corpos separados, beleza? Então, ó, um par de ação e reação. Eu empurro o chão me empurra para frente. Eu empurro o chão me empurra para frente. Mas, professor, por que o chão não vai para trás? Porque o chão está fixo. A consequência é diferente. Mesmo módulo, mesmo sentido. Desculpa, mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Se eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Se eu empurro o chão para baixo, o chão me joga para cima. Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Em dois corpos distintos. E também as consequências são diferentes. Se eu estou empurrando o chão para baixo, o chão vai me jogar para cima. Só que o mundo não vai fazer isso aqui só porque eu pulei. Por quê? Porque o tamanho dele, a consequência para ele é diferente. Certo? Então, por exemplo, você está pulando, na hora que você está pulando, você está lá no alto, no ponto mais alto do seu pulo, a Terra está te atraindo. Você também está atraindo a Terra. Aí, professor, então por que a Terra não vai até mim? Porque olha o tamanho da Terra. São consequências diferentes. Olha os exemplos aqui. Primeiro exemplo, pular. Acabei de falar. Você pula. O que vai acontecer na hora que você pula? Você empurra o chão para baixo. Você faz uma força F para baixo. O chão te joga para cima com uma força F. Só que eu vou colocar um F2. Por quê? Porque ela tem mesmo módulo. Mesma direção. É tudo na vertical. Mesmo valor. Se for 10 newtons, vai ser 10 newtons. Só que sentido oposto. Só que o sentido é oposto. O sentido é quanto? Menos F, entenderam? Caminhar. Caminhar é muito importante, cara. Caminhar tem um macetezinho de força de atrito que a gente vai estudar mais pra frente, que é muito massa. Que funciona assim, ó. Sempre quando você empurra o chão vai te empurrar. E ele permite que você anda. Ele permite que sua moto anda. Sua bicicleta anda. Você empurra o chão, ou o pneu da bicicleta empurra o chão para trás e o chão empurra a pessoa para frente. Você só anda porque a terceira lei de Newton explica. A terceira lei de Newton vai explicar tudo. Tudo. Ela completa a nossa jogadinha aqui das três leis. Olha que interessante. Caminhar você empurra o chão para trás. Você empurra o chão para trás. E o chão vai te empurrar para onde, jovem? Para frente. Beleza? Coloquei um terceiro exemplo. Esse exemplo aqui mata todo mundo na questão. A locomotiva puxando um vagão. Está aqui minha locomotiva, linda, e um vagão maravilhoso. Olha aqui que interessante. Na hora que você puxa, olha que legal. Essa corda vai estar puxando com uma força F. Uma força F. Mas o vagão também não puxa. O vagão também não puxa a locomotiva com uma força F? Anda ou não anda?
Claro que anda. Por quê, prof? Porque as consequências são diferentes. A consequência de locomotiva puxar o vagão é andar. A consequência do vagão ser puxado pela locomotiva é andar. A consequência da locomotiva puxar o vagão, ela tem que levar todo aquele peso. Por quê? Porque no mesmo momento em que ela está fazendo essa par de ação e reação aqui, o chão, ela está fazendo uma força empurrando o chão para trás. E o chão está empurrando ela para frente. Entenderam? Então eu vou ter 2 pares de ação e reação. Isso aqui vai se anular? Óbvio que não. Por quê? Porque ação e reação estão em corpos distintos, em corpos separados. A corda puxa o vagão e o vagão puxa a corda. Entenderam? A locomotiva puxa a corda e a corda puxa a locomotiva. A outra ponta da corda puxa o vagão e o vagão puxa a ponta da outra corda. Não é direto, porque se fosse no mesmo corpo, ele se anularia. Se anularia, dá força resultante igual a 0. Se der força resultante igual a 0, quanto que é dar? Parado. E as coisas não ficam paradas, as coisas andam. Então, qual que é? Consequência diferente. Por quê? Porque são em corpos distintos. Só que só se move porque ação e reação agem em corpos distintos. Não tem como agir num corpo só. Beleza, gente? Então, só recapitulando, a primeira lei, inércia, força resultante igual a 0. Segunda lei de Newton, volta aqui para mim. Segunda lei de Newton, força resultante é diferente de 0. Velocidade não é constante, aceleração. Então, quanto que é ser diferente de 0? Se é diferente de 0, a força resultante da segunda lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração. Se eu somar todas as forças que estão agindo num corpo, fazer aquele esqueminha que você está estudando em casa, de puxar para cá, somou tudo, sobrou só uma, igual a massa do corpo vezes a aceleração. Próxima aula a gente vai fazer um monte de exercício sobre isso, porque é muito legal. Beleza, gente? Até a próxima.